Bom, o primeiro disco que eu vou comentar, fazer uma resenha, dar o meu tostão de opinião aqui sobre, é um disco chamado Lágrimas Azuis, de uma banda chamada Impacto 5, de Natal. Banda essa que tocava em bailes. Na década de 70, eles conseguiram um contrato para fazer um disco pela CBS, que era uma enorme gravadora da época. Mãos de Seda, Coração de Ferro foram influenciados pelo movimento hippie, Flower Power ali, do Grateful Dead, do Jimi Hendrix, aquela guitarra pesada. E essa primeira música, ela é muito pegajosa, ela tem uma sensibilidade pop muito interessante. Essa envelopagem dela como esse rock pesado, porém fluido, porém maleável e dançante e pegajoso no refrão. Tem umas quebradas. Enfim, é do caralho. Por essa música só o disco já valeria. Alguém que gosta de música brasileira e não conhece esse álbum em particular, ouvir somente ela e já falar, pô, isso daí é um trampo interessante. Tudo Vai Mudar Amanhã. Tem um elemento interessante nessa música que é o reverb nos vocais. Muito provavelmente como uma limitação técnica da época, o número de ferramentas de um estúdio já era grande, né? Você pega álbuns como Sgt. Pepper's, como Pet Sounds, apesar de ser Abbey Road, né? Apesar de ser um outro contexto musical e um outro patamar de grupos, né? Se você viu que eu babei, comente que eu babei. Apesar desses álbuns do final da década de 60 serem picos criativos enormes de Beach Boys, Beatles, enfim, Rolling Stones, não consigo sacudir a suspeita de que não consigo... Tô gravando o áudio. Não está gravando o áudio dessa porra, filha da puta. Me parece que não foi um álbum que eles pensaram muito antes de fazer. Existiam as músicas, existiam os músicos, se reuniram, meteram bala e foi isso que saiu, né? As linhas de baixo dessa música são muito boas, assim, você percebe um corpo ali, você percebe que existe um, né, tipo, pega aqui, né? Aliás, o baixo nesse álbum como um todo é muito bem feito. Fuga, a música Fuga, é um pouco do exercício de tudo que eu já disse, assim, do vigor do grupo como grupo, né, tocando junto e os instrumentistas individualmente sendo bastante competentes em trazer a música à vida, né, visto que tem 80% de chance de ser tudo ao vivo. Essa música Fuga é um exercício dessa capacidade que a banda tem. Carmen é um momento mais quieto do álbum. É um momento, não é o momento, né? Tem algumas outras baladas interessantes, alguns elementos um pouquinho menos agressivos, porque é um disco de rock, é um disco de blues rock, psychedelic rock, acid rock às vezes até, né? Existem alguns flertes ali com que já tinha sido produzido pela MPB, Chico Caetano, essa galera, né? E que o grupo se sai muito bem nesse momento delicado, então quer dizer que eles tinham dinamismo na maneira com que tocavam, na maneira com que apresentavam as composições. Viver Triste aqui é um momento menos agressivo. Existe um órgão adicionado nessa música que dá uma excelente cama para as harmonias como um todo. São estranhamente modernas as escolhas de produção. Me parece que é um pouco à frente do tempo, assim, no que seria produzido a partir do final da década de 90, começo da década de 2000, assim, com o indie se desenvolvendo além do que seria o indie rock, incorporando elementos de folk, e o lo-fi se estabelecendo também. Me parece aquele exemplo, né, que é à frente do tempo sem querer, porque as bandas que vieram a copiar isso, copiaram como elemento estilístico, né, e não como necessidade produtiva, de produzir algo que tipo, soasse da maneira como dava para soar. A variedade instrumental desse pequeno disco é muito agradável, assim, você ter um disco de 32 minutos com limitações, mas você vê
a parada, né, a coisa da criatividade e do potencial sonoro que a coisa poderia ter. Se fosse escolhido algum outro tipo de método de gravação, a coisa poderia ser um disco do Genesis ou um disco do Yes, sabe? Pesado, porém tudo no seu devido lugar, com suas flautas e as suas linhas de teclado todas cristalinas e... Mas mesmo assim os caras ainda incluem um saxofone numa determinada música. Aqui eu reclamo um pouco da falta de estrutura do álbum, que eu acho que nessas primeiras 6 faixas dá pra reparar um pouco que a maioria das canções acabam ali na sua faixa de 2 minutos e meio, mais ou menos 2:40. Elas acabam com fade, né? Assim como eu estou fazendo. Isso tem um motivo técnico, por conta da limitação que existia de tempo no LP. Não podia passar de 40 minutos. Por isso que dá também a impressão de que é uma banda de baile tocando por horas e horas e horas. Alguém chegando num estúdio, aumentando o volume e a banda lá, chapada, tocando. E aí depois abaixava, depois de 3, 4 minutos abaixava-se, né? Porque você tinha que ter o controle específico do tempo. E como músico, se você bota o cara pra tocar, ele vai tocar o quanto ele achar necessário pra música. O produtor tinha que ir lá e passar a faca onde mais ou menos existia um final ali, que isso aqui dá pra cortar e mandar pra rádio. O Lágrimas Azuis do Impacto 5 é um exemplo disso, que é um recorte mal feito ali do que a banda tinha pra oferecer e de ser um espírito mais de registro e não tanto de usar o estúdio como ferramenta estética, né? Existe a faixa título, que é uma faixa instrumental. A energia dessa música dá uma tamancada em quase todas as bandas de rock instrumental da atualidade. É óbvio, né? É óbvio, porque isso é uma banda de rock mesmo. É uma banda... A profissão banda. São os caras que são músicos profissionais e tocam. Essas bandinhas de rock instrumental, pós-rock, do Brasil, que tem de monte, que é tudo cópia de Explosions in the Sky e Mogwai. É tudo cópia carbonada desses filha da puta, né? Dessas duas bandas, que esses caras fazem. E tem um exemplo em 74 de um bagulho que é sujo sujo, porém interessante sonoramente, bem trabalhado, performances musculosas e vigorosas e a porra funcionava, entendeu? E hoje em dia é tudo... Sabe, a Terra nunca me pareceu tão distante, esses lixos, né? Sábado é a próxima música, a 8ª música, faltam 3. Ela apresenta harmonias vocais bastante interessantes, dentro das limitações técnicas, é claro, que já foi dito. E eu reparei numa coisa que talvez possa ser verdade, pode ser mentira, não tenho evidência de nada disso que eu estou falando, é minha opinião só sobre o disco, mas me parece ter uma influência da tradição mineira, que já era bastante forte, né, com Lô Borges, Milton Nascimento, Beto Guedes, Flávio Venturini, e entre outros. Tem uma linha de violão influenciada por ritmos latinos, que é o que também muito influenciou o Clube da Esquina. O flamenco, né, se encontra muito desses ritmos espanhóis, mexicanos. Continua sendo uma demonstração de força, a destreza, né, instrumental entre os caras e dado aí alguns toques também de instrumentação externa, de coisas assim. Um Bom Lugar. Aqui é perceptível uma influência da fase Rubber Soul dos Beatles, principalmente da parte George Harrison da coisa. Não é arriscado falar que nesse álbum existe uma influência grande, principalmente da parte do Abbey Road, né? Porque ali você tem as coisas mais garageira e mais bluseira dos Beatles. E isso influencia como um todo, mas o George entra como talvez a influência da parte mais sensível. Como as composições do George foram maduras desde o início, elas tiveram uma cara própria desde o início, você consegue pegar as músicas do George Harrison nos Beatles e ouvi-las em sequência e enxergar que, porra, isso daí poderia dar um disco solo do George Harrison, porque tem unidade como compositor fantástico que ele é e como instrumentista fantástico que ele é. Nessa música em específico, chamada Um Bom Lugar, existe um toquezinho
de George Harrison na melodia, como que a melodia se comporta, a maneira como ela vai se apresentando. Sentado no arco-íris, rapaz, deixa eu ler. É mais uma faixa que exercita o trabalho da banda nesse disco. Seja lá como ele tenha sido pensado, ele foi pensado de uma maneira onde as coisas ficaram bastante soltas, né? No Lágrimas Azuis. Existe um elemento de coesão durante todo o álbum, sabe? Não é uma coisa muito louca, assim, porque acho que nem foi tão pensado em ser uma obra tão dinâmica, né? Porra, essa banda é talentosa pra caralho, toca bem pra caralho junto, vamos fazer um disco dela, porque ela merece. Aí depois disso, como várias bandas brasileiras, morre, né? E essa faixa é usada como um exemplo bastante forte disso. É aquela coisa, é rock de garagem, influenciado por blues, influenciado por psicodelia, tocado com um vigor absurdo. Muito tempo de som, rock clássico dos anos 70, que tem muito reverb vocal. O eu do passado pensava que talvez fosse criativo. Eu acho que pode até ser, mas não antes de gravar. Viu-se que a coisa era da coisa que a coisa acabou sendo. Falaram, pô, isso aqui tem reverb pra caralho, vocês curtem? Dá pra tirar um pouco. Ah, não pode deixar assim como tá. Parece que a gente tá gravando dentro de uma igreja, parece que a gente tá gravando dentro de algum lugar. Você acaba dando um envolto pra obra, né? Dependendo da ambiência que você quer provocar nela. Não tem muito o que falar sobre esse álbum, só que ele é muito bom e que ele deve ser ouvido mais do que tem sido ouvido. Eu acredito que esse disco seja um disco desvalorizado, apesar de que tenho certeza que você acha esse álbum por R$2.000 aí no Mercado Livre, sabe? Quer dizer, vamos ver, só pra... Mercado Livre, vamos ver se a gente acha o Lágrimas Azuis. R$1.000, R$1.000, R$1.200, R$1.000, R$600. Você chegar nos anos 2018 sendo desconhecido, com as cópias que existem do seu disco valendo R$1.000, R$1.500, 600, né? Varia, mas enfim. É um testemunho, cara, da qualidade do álbum, e é um disco que merece ser ouvido, sim. Ele tá no YouTube, até que se prove o contrário. E para quem gosta de música brasileira, para quem gosta de rock brasileiro, para quem gosta de um som com obviamente uma personalidade, uma função muito definida, esse é um disco, assim. Esse é um disco para realmente para se informar sobre, se não é o caso, e ouvir e falar, pô, isso daí, que pedacinho de história no meu país, né? E eu espero que, se você ouvir, você tire, primeiro, né, que você tire algum interesse desse vídeo que está assistindo agora. Se não tirar, tudo bem, tenta ver o próximo, ver se ali você consegue tirar alguma coisa. No mais, vale muito a pena ouvir. É um disco de rock com energia muito bacana, muito vigoroso, muito interessante. Sinto que já falei o suficiente dele. Muito obrigado. Se inscreva se achar que deve se inscrever, se gostar, talvez, não sei. E faça o que você quiser e paz, muito obrigado.